Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. É uma alegria estar aqui novamente, depois do período de férias pastorais em janeiro. Depois do presbitério, da Assembleia do Presbitério, tivemos um período de férias, estamos retornando hoje. Uma alegria encontrar os irmãos e irmãs nesta manhã para celebrarmos o Deus da vida, para celebrarmos Deus da nossa salvação, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, nosso bom pastor, Jesus. E o texto dessa manhã, irmãos e irmãs, encontra-se em 1 Coríntios 13. É um dos textos dessa manhã. E eu fui, digamos assim, puxado para esse texto. Me senti atraído por esse texto para trazer a reflexão de hoje. Um texto muito conhecido, um dos textos mais belos da Bíblia e profundamente significativo. Considero significativo para esse momento de início de ano, de certo modo, que retomamos hoje. Então, 1 Coríntios 13, versículos de 1 a 13. Dá um tempo para todos encontrarem suas Bíblias. Vamos lá então. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como sino ruidoso ou como símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse o amor, eu não seria nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência também desaparecerá, pois o nosso caminho é limitado. Limitada é também a nossa profecia. Nosso conhecimento é limitado. Limitada é também a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, desaparecerá o que é limitado. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei adulto, deixei o que era próprio de criança. Agora vemos como em espelho, de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. A maior delas, porém, é o amor. Ainda que eu vá. E o texto dessa manhã, irmãos e irmãs, encontra-se em 1 Coríntios 13. É um dos textos dessa manhã. E eu fui, digamos assim, puxado para esse texto. Me senti atraído por esse texto para trazer a reflexão de hoje. Um texto muito conhecido, um dos textos mais belos da Bíblia e profundamente significativo. Considero significativo para esse momento de início de ano, de certo modo, que retomamos hoje. Então, 1 Coríntios 13, versículos de 1 a 13.
Dá um tempo para todos encontrarem as suas Bíblias. Vamos lá então. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como sino ruidoso ou como símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse o amor, eu não seria nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência também desaparecerá, pois o nosso caminho é limitado. Limitada é também a nossa profecia. Nosso conhecimento é limitado. Limitada é também a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, desaparecerá o que é limitado. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei adulto, deixei o que era próprio de criança. Agora vemos como em espelho, de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. A maior delas, porém, é o amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, e falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Irmãos e irmãs, sem amor, nada somos, nada seríamos. Como diz o apóstolo Paulo, nesse texto tão belo e profundo, que pode ser abordado por inúmeros ângulos. Mesmo que cultivemos os dons mais preciosos, mesmo que falemos línguas de homens e anjos, mesmo que tenhamos o dom da profecia, conheçamos todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tenhamos toda a fé, mesmo que façamos obras de justiça, partilhemos tudo que temos, os bens aos famintos, mesmo que enfrentemos um martírio e demos a nossa vida por uma causa, sem amor, nada disso adiantaria. O amor é o centro da nossa caminhada de fé. O amor é o centro da espiritualidade cristã. Sem amor, irmãos e irmãs, todos os outros dons perdem o sentido. Sem amor, nós certamente cairemos nas ciladas da vaidade. Certamente cairemos na tentação de fazer para que os outros vejam. Certamente cairemos no chamado ativismo.
fazer, sem ter no nosso coração o sentido do nosso fazer. E nos esgotaremos, e cansaremos, e nos prostraremos, porque perderemos esse contato com a chama do amor, que é o que sustenta o nosso trabalho, a nossa obra, que não nos salva, lembremos, não somos salvos por nossas obras, somos salvos pela graça, que é o amor incondicional de Deus por nós, para as obras. E mesmo as obras, se nós perdemos o sentido delas, podem se tornar motivo de vaidade, motivo de aparecer para que os outros aplaudam, o elogiem. Sem o amor, irmãos e irmãs, fatalmente podemos cair na lógica da competição, da competitividade. Quem faz mais, quem faz menos, quem é o maior e vai sentar-se à direita do Pai, como os discípulos conversaram com Jesus, os discípulos que estavam ali com Jesus. Então, irmãos e irmãs, como diria Eclesiastes, tudo é vaidade, mas há salvação, há uma possibilidade, há uma chance de não cairmos nessa vaidade profunda, nesse egoísmo profundo que nós carregamos em nós. E a chance profunda se chama-se amor. Amor, mas não é o amor de qualquer maneira que se possa compreender. É o amor revelado em Jesus. O amor revelado em Jesus. Porque este amor de Jesus, ele não é aquele amor só de palavras. Esse amor de Jesus não é o amor que dá flores de manhã e xinga à noite, que dá bombom no dia das mulheres e no dia seguinte oprime e bate na mulher. Não é o amor que discrimina, não é o amor que faz acepção de pessoas. Não há amor que combine com nenhuma forma de opressão, de dominação, de violência e de injustiça. Não há amor que combine com a indiferença, com o sofrimento do outro. Não há amor que combine com a exclusão e com a seleção das pessoas. O amor não escolhe, o amor acolhe. E se nós fizermos uma reflexão profunda sobre as nossas vidas, nós certamente vamos reconhecer que temos muito a aprender sobre viver o amor, sobre viver essa dádiva, o dom maior que é o amor. Certamente, se refletirmos e cultivarmos essa sabedoria do amor, perceberemos que a cada dia somos desafiados a viver plenamente este amor. E que estamos numa escola que temos a vida toda para aprender, e ainda assim, lá no final, continuaremos tendo muito a aprender. Há uma reflexão de um pastor certa vez que ele dizia que Jesus é o nosso horizonte. Pensemos aí no mar, aquela beleza, né? O mar lá se encontrando com o céu no horizonte. Mas se você for de navio, de barco, como quer que você vá, na direção do horizonte, ele sempre vai chegar para frente. O horizonte sempre estará adiante. E quanto mais você se aproximar do horizonte, mais ele estará adiante. Porque o horizonte a gente não alcança. Nós podemos até buscar. Mas quanto mais nos aproximamos daquilo que é o horizonte para nós hoje, amanhã esse horizonte estará adiante. E assim é a nossa relação com Jesus. Assim é a nossa relação com este amor de que fala Paulo. Quanto mais nós damos um passo adiante, nós reconhecemos o quanto nos falta. Nós reconhecemos o quanto há de preconceito em nós, que nós precisamos não nos acomodar, mas sermos transformados por esse amor de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Jesus e do seu amor, mais nos reconhecemos, nós reconhecemos que, como aquele jovem rico, muitas vezes nós vamos dizer a Jesus: olha, Jesus, nós vamos à igreja, nós partilhamos o pão, nós procuramos servir a época, procuramos defender causas da vida na sociedade,
Estamos aqui, o que é que falta? Aí Jesus, o jovem era rico, aí Jesus falou, por que ele era rico? Falou, tudo bem, dê tudo que você tem aos pobres e siga-me. Faltava ainda ao jovem. E aquele jovem não fez isso, né? Jesus entristeceu-se. Mas Jesus falou com amor, diz o texto. Jesus olhou para ele com amor e disse, faça o que lhe falta. E ele não fez. E quanto mais a gente se aproxima de Jesus, com o coração aberto, Ele vai também dizer para nós o que nos falta caminhar, o que nos falta avançar na direção deste amor de Deus, o que nos falta sermos transformados, o que nos falta desapegar, o que nos falta perdoar, o que nos falta reconciliar, o que nos falta nos colocar à disposição para o serviço de Jesus com mais inteireza, não nos tempos que nos faltam, que nos sobra, ou quando é conveniente. Não, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo, hoje eu tenho aquilo outro. E Jesus vai dizer, será que na sua agenda seguir os meus passos é prioridade? Jesus vai nos dizer, e aí é uma pergunta pessoal, e as respostas serão pessoais, e os desafios serão pessoais, porque Jesus conhece os nossos corações, Ele sonda os nossos corações, e vai lá onde às vezes a gente faz questão de esconder, de mascarar, de maquiar. Lá Ele vai dizer, preste atenção a isso, e siga-me, e se converta, e se arrependa, e se desapegue, e siga-me. Mas Ele vai falar com amor, Ele não vai falar com quem quer nos condenar, Ele não quer falar com quem quer nos humilhar, não. Ele vai falar com amor como quem quer que nós mudemos. Ele vai falar com aquele amor que quer que nós reconheçamos e tenhamos a coragem de mudar e seguir na direção dos seus passos. E é por isso que Jesus diz, Paulo aqui falando desse amor que Jesus encarna, vai falar de algumas características que nós somos convidados a cultivar no nosso dia a dia. E aqui eu trago na nossa família, nas nossas convivências, mas eu trago em especial na nossa comunidade de fé. Esse amor que é para ser vivido na inteireza da nossa vida. O amor a ser vivido na nossa família, com aquelas pessoas com quem convivemos, as pessoas que amamos. Um amor a ser vivido na comunidade. Aí já entram algumas dificuldades, não é? Porque já somos de origens diferentes, famílias diferentes, visões diferentes. E aí, se na família já há dificuldades, na comunidade já surgem outras dificuldades maiores. Mas é aí na comunidade que nós somos chamados a exercitar o amor. O perdão só pode ser exercitado diante do espinho do irmão. Se não tivessem espinhos, se nós não tivéssemos espinhos, não só o irmão, mas eu também. Se nós não tivéssemos espinhos, Jesus não precisaria ensinar o perdão. Deus não precisaria nos perdoar. O perdão existe, irmãos e irmãs, é porque temos dificuldades de conviver. É por isso que existe o perdão. Porque se não fosse o perdão, seria olho por olho, dente por dente, como diria Gandhi, olho por olho, todos ficaríamos cegos. Dente por dente, todos ficaríamos banguelas. Nós nos trucidaríamos. Mas Deus é amoroso e nos perdoa, e esse amor vem para que nós exercitemos o perdão, para que nós exercitemos com paciência, diz o texto. O amor é paciente. Eu acho fantástico que na descrição do amor que Paulo vai fazer, a primeira característica que ele coloca é que o amor é paciente. Isso não é à toa, irmãos e irmãs. O texto, na sua sabedoria, sabe que nós precisamos ser pacientes uns com os outros. Que se não nos apegarmos ao amor, nós queremos enquadrar o outro no nosso tempo, no nosso ritmo, no nosso pensamento. E que se não for assim, o que cabe a nós é enquadrar o outro. E muitas vezes grosseiramente.
Mas o amor é paciente. Nem sempre é fácil, às vezes nos falta paciência, porque nós somos às vezes egoístas até, queremos que o outro se enquadre no nosso padrão, na nossa forma. Mas nós precisamos exercitar a paciência com o irmão, com a irmã, sabendo que assim como ele tem um espinho, eu também tenho o meu espinho. Assim como o irmão e a irmã me incomodam, em alguma maneira, alguma pessoa eu vou incomodar. E isso não é um acidente de percurso, não, é a condição humana. Nós precisamos lidar com isso. E Paulo pedia para tirar o espinho na carne, e disse Deus, não vou tirar o espinho na carne. E assim Deus nos diz, não vai tirar os nossos espinhos. Nós vamos precisar aprender a lidar com eles. É preciso saber viver. E para saber viver é preciso saber amar. E para saber amar é preciso ser paciente. É preciso encontrar com paciência essa distância ótima, ou essa proximidade ótima, em que o meu espinho não vai ferir o irmão, e que o espinho dele não vai me ferir, mas que a gente vai ter sempre que ter cuidado, porque qualquer movimento ele vai me ferir, eu vou feri-lo, ou feri-la. Mas esse é o exercício do amor, da paciência, da compreensão, reconhecendo também que se nos afastarmos, meu irmão Domingos, pastor, tem um espinho que me incomoda, eu quero ir longe de mim, e me afasto dele. Mas se nós formos por esse caminho, assim como os porcos espinhos daquela ilustração, se nos afastarmos, o frio do inverno vai nos matar, porque nós também precisamos do calor uns dos outros, e esse calor uns dos outros é o amor que torna possível. Na verdade é o próprio amor, esse calor que nós precisamos. Como diz Nando Reis, o amor é o calor que aquece a alma. Por isso, irmãos e irmãs, como os porcos espinhos, nós precisamos aprender e saber viver. Para saber viver, precisamos saber amar. E amar é exercitar a paciência com o espinho do irmão e com o próprio espinho, para que a gente também possa buscar se corrigir e não ferir o outro, e manter o espinho um pouquinho distante para não ferir o outro. E essa é a vida em comunhão. É esse aprendizado da paciência, é esse aprendizado da escuta, para entender por que o irmão não gosta de cachorro. Meu irmão, eu crio um cachorro, estou brincando, nós temos um gato, porque Sara insistiu muito. Mas eu vou dar um exemplo. Digamos que eu gosto de cachorro e vou conversar com o irmão Rubem, e ele não gosta de cachorro. Aí eu digo, irmão Rubem, eu detesto cachorro, detesto, não quero conta, quero distância. E ele que gosta muito de cachorro, poderia pensar primeiro, que pessoa estranha, que pessoa metida a besta, pessoa enjoada. Cachorro é tão amigo do homem, né? Muitas vezes é mais fiel do que as pessoas. A gente chega e ele está ali sempre disponível, enquanto as pessoas são cheias de nuances, né? Muitas vezes depende do dia, um dia é simpático, outro dia não. E ele poderia dizer que pessoa estranha, que pessoa antipática. Esse poderia ser uma primeira reação, mas outra reação poderia ser: meu irmão, por que você não gosta de cachorro? E aí vem a escuta, e o irmão poderia dizer: detesto cachorro, meu irmão. Na minha infância, um cachorro, eu tinha 5 anos de idade, um cachorro me mordeu, e eu não quero conta com o cachorro, quero distância. Aí a escuta já vai ser outra. Ele não vai dizer, essa pessoa antipática, ele vai começar a dizer: essa pessoa tem razões para não gostar de cachorro, ela tem os seus motivos, não é mera antipatia. Esse é o desafio, irmãos e irmãs, a escuta. Por que o irmão tem esse posicionamento? Por que tem esse comportamento? Ouvir, conhecer, compreender, para exercer a paciência, para exercer o cuidado. E o amor é assim, é essa vacina, é esse antídoto para essa dimensão competitiva que nós temos. Isso faz parte do ser humano também, esse impulso a competir.
Mas o amor, e esse impulso a competir, até um certo ponto tem a sua importância, porque às vezes é um impulso que nos ajuda a superar dificuldades, a sermos persistentes, a vencer obstáculos, a vencer situações desafiadoras. Então esse impulso, também é importante, mas ele não precisa tomar conta de nós, não pode tomar conta de nós. É o amor que vai coordenar esse impulso nosso, para que ele não ultrapasse e vire egoísmo, e vire uma atitude competitiva em tudo na vida, e não caia na inveja. Quem tem mais? Eu tenho inveja, ou se eu tenho mais, eu ostento, como diz Paulo, O amor não é invejoso, não se ostenta, não se enche de orgulho, não busca só seu interesse, não se alegra com a injustiça, porque o amor, digamos assim, apacentando o ser humano, é o amor conduzindo o ser humano que nós todos somos, que se não tiver esse amor ali, o ser humano que somos pode fazer coisas terríveis, como a guerra que nós vimos lá em Gaza, a Ucrânia que continua, e a violência e as injustiças que estão aí. Então é o amor, irmãos e irmãs, que pode nos salvar de nós mesmos. É esse amor de Jesus que pode nos salvar de nós mesmos e não nos deixar nos perder no caminho da injustiça, da mentira, como diz o texto. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. É o amor que pode nos guiar diante das nossas limitações. Diz o texto, pois nosso conhecimento é limitado. Limitada é a nossa profecia. Nós temos nossas limitações, mas com o amor e no amor, Deus pode nos sustentar, nos transformar e nos salvar, inclusive de nós mesmos e daquilo que às vezes irrompe no ser humano e é muito destrutivo, não só para ele, como as pessoas que estão ao seu redor, e é o que nós estamos vendo aí nas guerras, na destruição da criação, na destruição do ser humano. O amor é a nossa salvação, irmãos e irmãs. Por isso que é o dom maior que Jesus, nosso Salvador, deixou. O amor é o amor que nos salva, é o amor que nos cura, é o amor que nos liberta. Por isso que a fé é extremamente importante e imprescindível. A esperança é extremamente importante e imprescindível. Mas o maior desses dons é o amor. Só o amor que conhece o que é verdade. Que possamos então, irmãos e irmãs, ser uma comunidade amorosa. É isso que eu gostaria que nós guardássemos, principalmente nesse início de caminhada desse ano. Que possamos cultivar esse desejo e essa busca de sermos uma comunidade amorosa, uma comunidade da acolhida, uma comunidade da partilha, uma comunidade da cura, uma comunidade do cuidado, uma comunidade que promove a justiça, que denuncia as injustiças e se compromete com a superação das injustiças e da violência em suas várias faces. Uma comunidade centrada no amor. E que esse amor que nós cultivemos aqui possa irradiar para onde quer que nós estejamos. Possa irradiar pelo nosso bairro, possa irradiar através da era, possa irradiar através do bazar, possa irradiar através das nossas parcerias, possa irradiar através dos nossos encontros. Que a nossa comunidade possa ser uma comunidade do amor que irradia este amor de Deus. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor